Qual o prazo mínimo para fazer uma locação comercial ou residencial? Um tema que desperta bastante dúvida entre proprietários e locatários de imóveis é com relação ao prazo mínimo, máximo, prazo ideal para a locação de um imóvel, seja ele residencial ou comercial. Por mais simples que seja, esse é um tema que merece bastante cuidado, dada aí algumas situações específicas que a gente precisa analisar com cuidado, e é sobre isso que nós vamos tratar agora. A lei do inquilinato, no artigo 3º, ela especifica que a locação, seja comercial ou residencial, ela pode ser celebrada, ela pode ser firmada por qualquer prazo. No entanto, embora o artigo 3º da lei do inquilinato, a lei 8.245/91, ela estabeleça que o contrato pode ser estabelecido por qualquer prazo, a própria lei, ela trouxe algumas situações bem específicas que merecem cuidado e a gente precisa ficar atento a isso. No caso das locações residenciais, a lei trata da questão do prazo mínimo de 30 meses, que é um prazo legal. Ora, se eu posso estabelecer qualquer prazo na locação do meu imóvel, por que a lei fixa um prazo mínimo de 30 meses no caso da locação residencial? A questão é como você vai poder proceder para tirar o seu inquilino ao final do prazo. Se você alugou um imóvel residencial, você proprietário, alugou para um inquilino com prazo de 30 meses, e aí é a diferença, você tem o direito à chamada denúncia vazia, ou seja, terminou o prazo de 30 meses, você pode exigir o imóvel de volta, e se o inquilino não sair, você tem o direito de entrar com a chamada denúncia vazia, em que você solicita o imóvel de volta sem ter que dar explicações por que você quer ou não quer manter o inquilino. Então, a diferença é essa facilidade. Se você estabelece um contrato de 30 meses na locação residencial, você tem mais facilidade para tirar o inquilino. Ao passo que, se você for fazer um contrato de locação residencial com prazo inferior aos 30 meses, não é ilegal. Só que a lei estabelece, especialmente nos artigos 46 e 47 da lei do inquilinato, ela traz algumas condições para você retomar o imóvel. Ou seja, o imóvel só poderá ser retomado, se for inferior a 30 meses, após 5 anos de contrato. Veja a dificuldade. E também você poderá retomar o imóvel mediante algumas condições bem peculiares, como uso próprio, se o imóvel ficar sem condição de habitabilidade, enfim, dá uma lida nesses artigos da lei 46 e 47, que ali traz um rol exemplificativo das condições que você precisa preencher para poder tirar inquilino. É muito mais difícil. Por isso, recomenda-se, no caso da locação residencial, respeitar o prazo mínimo de 30 meses para que você tenha mais facilidade na hora de retomar o seu imóvel. No caso da locação não residencial, ou a chamada locação comercial, a lei traz a nomenclatura não residencial. De fato, você pode locar o imóvel por qualquer prazo, isso é mais tranquilo, pode inclusive ser por prazo indeterminado, não há nenhum problema com isso. A questão é que com prazo determinado basta uma das partes, ou qualquer uma das partes, querendo rescindir o contrato, comunicar a outra parte por escrito, dando um aviso prévio de 30 dias. O grande senão da locação comercial diz respeito a prazos longos. Se você for alugar um estabelecimento comercial, um imóvel seu, fique atento à questão do prazo de 5 anos, porque a lei ela estabelece que se o contrato de locação comercial ou não residencial ele for igual ou superior a 5 anos, ou seja, 60 meses,
O inquilino ele ganha automaticamente, cumpridas as condições contratuais ao longo desse período, ele ganha automaticamente o direito de renovar o contrato, geralmente por outro período igual. Então, se você alugou um imóvel por 5 anos, com prazo de 5 anos, ou alugou por 3 anos, depois pegou e emendou com mais um de 2 anos, perfazendo o prazo de 5 anos, o inquilino passa a ter direito à renovação automática, e para tirar esse inquilino só rezando muito, é muito difícil. Então, essa questão do prazo, essa liberdade de prazo, tanto no residencial quanto no comercial, é algo que requer bastante cuidado, bastante critério, porque depois você pensa que foi dando contratos para o inquilino de forma consecutiva, e aí uma hora que você quer pegar o imóvel de volta, o inquilino não quer devolver, ele entra com ação renovatória, respeitado lá os critérios da renovação, da renovatória. A gente pode falar sobre isso com mais cuidado, com mais detalhes depois, mas é importante ter essa noção de prazo para não incorrer em prejuízo. Só para finalizar, é importante também entender a questão do contrato residencial de 30 meses. Hoje, para cada 10 contratos que nós fazemos aqui no escritório, pelo menos uns 7, 8, o inquilino vem com uma condição já exigindo ou solicitando que, embora o contrato seja de 30 meses, ele quer uma cláusula dizendo que depois de 12 ou 15 meses ele possa sair sem pagar a multa mediante um aviso prévio aí de 30 a 60 dias. Isso tem sido muito usual, porque o inquilino hoje não quer mais essa garantia da lei de 30 meses. Então, é uma condição de você não fugir do que estabelece a legislação, que é o recomendável no residencial, no contrato residencial, só que você acaba concedendo o direito do inquilino sair antes, mediante aviso prévio. É uma coisa que hoje está bastante comum no mercado na hora de fazer o contrato. Então, todo cuidado na hora de estabelecer ou fixar o prazo contratual. Fique bem atento a essas dicas. Tendo mais dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco. Esperamos ter te ajudado de alguma forma e até a próxima.